Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Acharam, gente? Lucas, capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Olha lá. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O mais moço, por que foi o mais moço? Normalmente o mais inexperiente, né? Não é que... Às vezes tem filho mais novo que é mais juizado que o mais velho, né? Mas normalmente o mais jovem é o menos experiente. O mais velho, normalmente, não quer dizer que é uma regra, mas já passou por algumas coisas, já viveu um pouco mais experiente. O mais moço, deslumbrado, virou para o pai e falou para o pai distribuir a parte que lhe cabia. Herança, né? Só que herança é assim, normalmente ela é distribuída quando morre o pai e os filhos herdam. Mas nesse caso, esse filho queria antecipação. Antecipadamente, ele queria. O pai poderia negar isso para ele? Poderia? Poderia? Sim. Mas não negou. Imagine esse pai como sendo Deus. Existem coisas que as pessoas querem fazer e que Deus, Ele não interfere. Porque é decisão da pessoa. Eu já vi muita gente falando assim, se Deus existisse, não acontecia isso, Ele não deixava acontecer aquilo outro. Não se trata de Deus deixar ou não deixar. Se trata de uma coisa que a mesma pessoa que abre a boca bem grande para falar essa besteira, ela quer ter a liberdade dela. Toda pessoa que fala uma besteira desse tamanho, quer a liberdade. Pois isso chama-se liberdade. Os homens fazem as maldades, as injustiças, e Deus ele é culpado? Isso é só o que faltava, né? É a liberdade que é dada. Deus só interfere na vida de alguém quando ele é chamado a fazê-lo. Quando a pessoa quer. Quando ela não quer, Deus não pode se envolver. Então, as coisas ruins que acontecem por aí, pode observar, é o homem que faz. É ele que faz. Ainda vai colocar a culpa em Deus ainda? Não. Então esse pai representa Deus. O filho queria a parte, queria ir embora. Você vai ver lá na frente. Ele não impediu. Deus não impede. Olha o que aconteceu logo depois. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Ou seja, foi para longe dos olhos do pai. Enquanto ele vivia ali debaixo dos olhos do pai, ele tinha tudo, tinha fartura, abundância, se vestia muito bem, comia bem, morava esplendidamente. Estava debaixo dos olhos do pai. Mas a primeira coisa que o diabo, ele faz, é tirar a pessoa para longe. Longe dos olhos do pai. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, embora Deus vê tudo, mas ela sai debaixo da mão de Deus, boa coisa não vai acontecer. Então a pessoa às vezes se sente livre, eu estou livre, eu faço o que eu quero. Pois é, o problema é o que você faz com a sua liberdade. Esse é o problema, ser livre é extraordinário, mas nós temos que ter limites. Limites. Por exemplo, o povo brasileiro é livre? É.
Outrora nós éramos colônia portuguesa. Hoje somos livres. Mas o que o Brasil tem feito com a sua liberdade? Bom, aí é outra história. Você brasileiro, você é livre. Agora o que você faz com a sua liberdade, aí é uma escolha de cada um. Mas nós somos livres. Não somos escravos. Antigamente no Brasil tinha escravidão? Tinha. Hoje não existe mais. Embora há outros tipos de escravidão, como por exemplo, das drogas, das doenças, das dívidas, por aí vai. Mas seja como for, o brasileiro é livre. Então, o problema é o que a gente faz com essa liberdade. Esse rapaz, ele pediu a parte que lhe cabia, falou, agora eu vou cair no mundo. E foi para um lugar bem distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E dissipou, acabou, liquidou. Eu estava vendo no dicionário o sentido da palavra dissolutamente, vem de dissolver. Ele dissolveu. Só que o dissolutamente acrescenta algo mais. Acrescenta o seguinte: viver de forma devassa, imoral. Então ele, ao viver dissolutamente, ele dissolveu os bens, vivendo de forma libertina, vivendo de forma devassa, vivendo de uma forma imoral. Ele não estava lá só gastando e gastando com o que não prestava. Certamente com mulheres, bebida, farras, orgias, tudo que a carne gosta, né? Tudo que a carne se sente bem, mas que mata o espírito. E ele viveu. E você sabe que quando você começa a gastar e não repõe, o que acaba acontecendo? Acaba. Por mais rica que a pessoa seja, se ela começar a gastar desenfreadamente, sem um limite, ela vai acabar com tudo que tem. E foi exatamente o que aconteceu com esse rapaz. Mostra lá, por favor. Depois de ter consumido tudo, olha lá, ele consumiu, e era muita coisa, tudo. Gente, tem uma palavra na Bíblia que diz assim, um abismo chama outro abismo. Não há dinheiro que resista a isso. Não tem recursos que resistam a isso. Acabou tudo. Olha lá. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Quando você pensa que não, uma coisa chama outra, e um abismo chama outro abismo. Ele acabou com tudo, tudo. Tem gente que acaba com a saúde, né? Vivendo assim. A pessoa tinha saúde, perde a saúde, tinha dinheiro, perde o dinheiro, tinha moral, perde a moral. Fica desmoralizado, totalmente desmoralizado. E foi assim com esse rapaz. Mas isso tudo acontecendo longe do Pai. Isso só aconteceu porque ele estava o quê, igreja? Longe do Pai. Andar longe do Pai é isso, ó. Você vai acabar com a sua saúde, você vai acabar com a sua paz, você vai acabar com a sua alegria, você vai destruir sua família. Você não viu aquele senhor que estava contando o milagre ali, ó? Que ele foi liberto, mais de 40 anos no álcool, acabou com a família, destruiu o casamento, acabou com tudo que ele tinha, acabou com a moral, ninguém respeitava ele mais. É assim, ó. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Aí a Bíblia diz, ele acabou com tudo. Sobreveio àquele país uma grande fome,
E ele começou a passar necessidade. Olha só, crises sempre vão existir, gente. Você já observou que na Bíblia tem várias passagens, momentos de fome, de escassez, de seca, de crise. E naquele país para onde esse rapaz foi, bem longe dos olhos do pai, ele estava em outro lugar muito distante. Veio uma fome grande ali, e esse rapaz começou a passar o quê? Necessidade. Ué, mas, ô bispo, e os amigos da farra? E os colegas de copo? Cadê? Cadê os amigos? Ele certamente pagou muita coisa para muita gente, deu muitas festas, muitos banquetes, convidou muitas pessoas. Cadê os amigos, igreja? Sumiu? Evaporou, né? É assim, ué. Amigos feitos desta forma, na verdade, não são amigos. Por isso que a Bíblia fala que o rico tem muitos amigos. Rico está sempre cercado de... É isso mesmo? Lá, o pobre é odiado até do vizinho. Mas o rico tem muitos amigos, é verdade, né? Ô meu bispo, por que o pobre é odiado do vizinho? Porque ele toda hora bate lá na casa do vizinho, gente. Ô meu vizinho, me arruma aí um pó de café, um açúcar. Tá bom, toma aí. Outro dia, ô vizinha, com a minha chegada, não tem aí R$50 para me emprestar não? Eu tenho que fazer uma comprinha ali, eu te pago. Toma. Ô vizinha, toda hora ele está lá batendo, ó. Aí a pessoa já nem quer mais ir, vem esse vizinho enjoado de novo, oh meu Deus do céu. Então, isso aí não é eu que estou falando não, mostra de novo aí, irmão, depois vamos falar que eu que estou perseguindo os pobres aí, ó. Mostra aí, ó lá. O pobre é odiado até do vizinho. Isso aí é a Bíblia que está dizendo. Isso aí está em Provérbios, é? É lá. Mas o rico tem muitos amigos. A casa do rico está sempre cheia, né? Churrasco, festa, banquete. O rico nunca está sozinho. Sempre tem lá um bajulador, né? Aquele termo lá que você sabe, feio, né? Tem também. Está ali. Porque tem dinheiro, querendo ser os aproveitadores, né? Os amigos de plantão. O rico tem muitos amigos. Todo mundo quer ser amigo do rico. Agora, alguém quer ser amigo do pobre? Aí é mais difícil, né? Só se for muito... O pobre tem poucos amigos. O rico tem muitos. Mas na hora que a coisa tá boa, né, gente? Mas na hora que o rico perde o dinheiro, os amigos... O que acontece com os amigos? Some tudo. Tudo, cada um para um canto. E aconteceu que esse rapaz começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Puxa. Ô bispo, não veio uma fome naquela região? Ainda tinha porquinho por lá? Tinha. Porque assim, gente, quando a pessoa ela é sensata e cuida do seu patrimônio, ela não gasta dissolutamente. Aquele jovem ali, ele foi insensato e ele acabou com a fortuna, acabou com a herança que o pai tinha entregado nas mãos dele. Acabou com tudo. Só que, mesmo nessas épocas de escassez, tem gente que segura, que guarda, que poupa. Ô bispo, é pecado fazer poupança? O que vocês acham, gente? É pecado a pessoa guardar um dinheirinho? E aí, o que a Bíblia? Eu estava comentando isso. Aliás, estava comentando com meu filho isso. O que a Bíblia fala? Bom, a Bíblia diz que Deus tocou no coração de José e falou para José falar para o faraó fazer uma poupança.
De tudo que recolhesse tinha que ser guardado 1/5, ou seja, 20%. Então eu sugiro, se você me permite uma opinião, você que tem sido próspero e abençoado, não gasta tudo que você tem, não. Poupa, guarda um pouco, é bíblico isso. Eu já vi sacerdote dizer que você não pode fazer isso, que é pecado. Você não está confiando em Deus. Uai, então por que Deus mandou o faraó fazer isso? Me explica. Não era para ele, então, José, homem de Deus, confiar e não guardar nada? Então por que Deus mandou ele falar isso para faraó? Porque é inteligente. Isso é inteligente, não se deve gastar tudo. Aliás, vamos pegar outro exemplo. Jesus, pronto. Não, mas isso aí foi José. Isso aí é no Antigo Testamento, vamos para o Novo. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, ele mandou fazer o que com a sobra? Vamos ver lá, na Bíblia, tem que ser na Bíblia. Pode ser minha opinião. E quando já estavam fartos, disse Jesus. Ai meu Deus, foi ele que falou. Aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí? Vocês são discípulos de Jesus? Vamos ver o que ele falou. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. Eles obedeceram? Sim. E encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Uai, Jesus mandou guardar? Mandou. Mandou recolher? Mandou. É no Novo Testamento? É no Novo Testamento. Foi Jesus? Foi. Então pronto, tá explicado. Agora se alguém quiser ainda assim não acreditar, gasta tudo. Faz mesmo, faz que nem o jovem lá. Gastou tudo, gasta mesmo. Gasta, mas gasta mesmo. Você vai ver o que vai acontecer. Então não é pecado não, tá gente? Isso é bom senso. Guarda, junta. O jovem não fez isso, ele gastou tudo lá. Quando veio a fome, meu irmão, passou aperto. Aí, a barbeiragem aí, ó. Passou aperto. Aí o que ele foi fazer? Não teve outra alternativa, foi cuidar de quê? Dos porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Deixa eu perguntar, a comida do porco era boa? Nutritiva? Churrasco? Lombinho de porco? Opa, peraí, o porco vai comer o lombinho do porco? Não, era uma comida muito básica, muito simples, assim, sem nenhuma nutriente, é para encher a barriga do danado do porco. Ele ficar bem gordinho, depois entrar na faca. Se ele soubesse, o porco o porquinho fica assim, mas esse dono meu é bacana, me dá só comida. Mal sabe que o dono está mal intencionado, né? Está engordando, vai meu porquinho, e danadinho. Eu vou fazer um churrasco com você, você vai ver só. O porquinho come com alegria, né? Seu Francisco, meu sogro, ele criava muito porco. Tinha um chiqueiro lá em cima da laje da casa deles lá. Eu quando conheci a pastora, né? Aí eu fui lá em cima no terraço, né? Falei, o que é aquilo ali? Ninha, a gente chamava de Ninha. Hoje é Nina, né? Mas naquele tempo era Ninha. Ninha, o que é isso aí? Isso aí é o chiqueiro. Eu fui lá, tinha um baita de um porcão, gente. E era assim um chiqueirinho limpinho, lavava todo dia, jogava água e tal, bacana até. E comia, aquele porco comia, né? Aí eu ficava olhando aquele porquinho pensando aqui comigo, tadinho, mal sabe ele, né? O que vai acontecer daqui a uns dias com ele, né? Mas a comida do porco é resto, é lavagem, né? Ração às vezes um pouco e tal. E esse rapaz, ele estava passando fome, e ele queria comer a comida do porco, mas ninguém deixava. Mostra lá, por favor. Desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Ou seja, para o dono dos porcos era mais importante o porco do que ele. Olha que nível ele chegou, igreja. E poderia descer mais ainda? Poderia. Poderia. Ele queria comer. Até então, ele estava com fome, queria comer a comida dos porcos e eles não deixavam. Se ele não se arrependesse e voltasse para a casa do pai, sabe o que ia acontecer? Eu vou te contar aqui, ó. Ele ia roubar a comida do porco para comer e iam pegar. E aí ele ia ser preso. Você pensa que nada pior pode acontecer? Pode piorar mais ainda. E ele sendo preso, bicho, não, aí era o fundo do poço. Não, ainda poderia piorar a situação dele. Que ele poderia ser condenado à morte. Ah, ele sendo condenado à morte vai piorar? Piora, porque dali ele ia para o inferno. Então sempre tem um degrau a mais para descer. Só que nesse momento, quando ele estava com tanta fome e ninguém deixava ele comer, ele caiu em si. Olha lá, mostra aí por gentileza. Então caindo em si. Ué, então significava que ele estava fora de si? Exatamente. Quem vive no pecado está fora de si. Ele não está no seu juízo perfeito, gente. Entenda, você que tem um filho, por exemplo, perdido nas drogas, no alcoolismo, esse seu filho, esse seu marido, ele está fora de si. Ele não está no juízo perfeito. A pessoa que vive atolada no pecado, ela está fora de si, ela está sendo enganada, ela está sendo iludida. Isso é ilusão, é fantasia. Satanás está enganando essa pessoa. Ele é um enganador, gente. Ele é o sedutor das nações. Ele seduz as pessoas a andar nas trevas. Ele seduz as pessoas a caminhar na escuridão. Então aquele rapaz estava fora de si, mas teve um momento que ele teve um lampejo de lucidez, caiu em si. Olha lá. Disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ou seja, ele caiu em si, ele viu que quando ele estava com o pai dele, ele era filho do dono, ele era herdeiro de tudo que ele estava. E os trabalhadores que trabalhavam para o pai dele, viviam melhor do que ele estava vivendo agora. E caiu em si. Gente, às vezes é necessário acontecer certas coisas desagradáveis, para que a pessoa caia em si. Sabia? Para que ela seja puxada para a realidade. Claro que Deus não quer isso. Aquele pai queria que aquele filho passasse por isso, igreja? Não queria. Qual pai quer ver o filho comendo no meio dos porcos? Qual pai quer ver o filho passar fome? Qual pai quer ver o filho ser humilhado? Nenhum pai quer isso. E o nosso Deus não quer isso para nenhum de nós. Mas muitas vezes a pessoa passa por isso para que ela caia em si. O pai estava lá, com outro filho mais velho, tal, cuidando dos bens, trabalhando, e o outro filho estava lá, longe, distante, passando fome, humilhação. Aí o que ele fez? Ele resolveu voltar, não foi? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Isso aí é muito importante, gente, ter com Deus. Ô bispo, como é que isso acontece nos nossos dias? É quando você reconhece e dobra os joelhos e fala com Deus. Sabe, quando você reconhece que está errado, reconhece que não dá mais. Aí você dobra os joelhos e volta para o Pai. É isso que é preciso ser feito, gente. No caso ali, ele teria que caminhar, mas no nosso caso é diferente. Basta você dobrar os joelhos. Por que eu falo dobrar os joelhos? A melhor maneira que tem de orar é de joelhos, gente.
Eu aqui não estou condenando quem ora sentado, deitado. Às vezes a pessoa está num leito de dor, não tem como ela dobrar os joelhos, não é verdade? Mas, se possível for, dobre os joelhos. E fale com Deus. Fale com o Pai. Ele resolveu fazer isso. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Foi uma decisão, né? Acertada? Sim. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele pensou: eu vou falar assim para o meu pai. Ou seja, resumindo, serei humilde. Reconhecerei que errei. É isso que ele ia fazer. Então, primeira coisa, seja humilde. Reconheça: eu errei, eu falhei, não deveria. Fala com Deus. Mas será que Deus vai me aceitar, ô bispo? Eu pequei bastante, eu fiz muita coisa errada, eu tenho até vergonha. Você sabe que o diabo, ele é terrível. Quando a pessoa comete erros e falhas, ele faz a pessoa ficar com vergonha e dizer assim: não, Deus não vai te ouvir não. Esquece. Depois que você fez, Deus não vai te ouvir. E a pessoa fica às vezes envergonhada e ela não se achega ao pai. Mas o rapaz criou coragem e voltou. Olha o que aconteceu. Olha lá. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Gente, isso aí é muito interessante, essa passagem, porque o rapaz ainda estava o quê? Você sabe que quando a pessoa se arrepende e pede perdão, ela ainda está longe de Deus. Mas mesmo longe, Deus te enxerga. Mesmo longe, Ele te vê. Ele enxerga você à distância. O rapaz estava longe ainda. Já tinha assentado no coração pedir perdão, falar com o pai. Mas ele estava longe. Mas mesmo ainda estando longe, o pai o avistou. Não é isso? Olha lá. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Como é que o pai foi? Correndo. Aí você entende o porquê que Jesus falou: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha lá, a Bíblia, olha lá, digo-vos que depressa, quem corre está com pressa. Gente, Deus tem pressa em te abençoar, Ele tem pressa em socorrer você, Ele corre na sua direção se preciso for. Volte-se a Ele, volte-se para Ele, Ele vai correr na sua direção. Eu acho que aquele filho não imaginava isso, imaginava assim: ele ia chegar, o pai ia ficar olhando ele meio desconfiado. Voltou, né, filho? Né? Quebrou a cara, né? Pelo jeito gastou tudo. Olha a roupa que você está vestindo aí, nem sandália tem. Foi isso que ele fez? A Bíblia diz que ele correu, abraçou e beijou. O filho não devia estar muito cheiroso não, né? Estava no meio dos porcos, o que você queria? E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa. De novo, eu estou falando com toda a convicção do meu coração. Ele tem pressa em te abençoar. Ele tem pressa em te abençoar, senão essa palavra não se repetiria. Depressa. Ele deu ordem aos servos dele:
depressa, trazei a melhor roupa. Oxi! Oi, gente, é a melhor roupa? Ele poderia falar assim, ó, traga uma roupa para o meu filho. Não. Traga depressa, o que, igreja? A melhor. A melhor roupa. Então não é exagero quando nós falamos aqui que Deus quer que você tenha o melhor carro, a melhor casa, o melhor trabalho, a melhor esposa, o melhor marido, os melhores filhos. Eu não estou exagerando, é a Bíblia, eu estou seguindo a palavra. Traga depressa. Olha lá, vamos continuar. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O anel é símbolo de autoridade. Deus, ali no caso o pai, estava dando de novo autoridade para ele ser filho dele. E sandálias nos pés, ele estava descalço. Talvez você esteja descalço, pés feridos, cansados, tanto andar para lá e para cá, procurando daqui e dali. Aquele jovem estava assim quando estava distante, mas quando ele correu, aliás, ele não, né? O pai que correu, né? Ele foi na direção do pai, quem correu foi o pai, mas o rapaz estava descalço, não tinha calçados mais, estava os pés machucados. Mandou trazer para ele sandália, um anel, e mais ainda, tem mais. Trazei também e matai o novilho cevado. Ixi! Comamos e regozijemos. O rapaz estava com fome? Oxi! Estava comendo comida do porco, gente. Ele mandou trazer o quê? Novilho cevado, aquele preparado, melhor. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comeram e começaram a regozijar-se. Que beleza, hein? Que beleza! Oh, Deus poderoso. Gente, coloca na última frase aí de novo. Coloca na última frase. A última frase. E começaram a regozijar-se, ou seja, a se alegrar. Igreja, eu estou falando para você, pode comemorar, pode se alegrar, porque a bênção chegou a sua vitória. Se alegre, solta foguete, pode comemorar. Chegou a hora, chegou a bênção. É claro que o diabo não quer nada disso. O diabo está revoltado agora. Ele está revoltado. Se ele tem rabo, não sei se tem, está mordendo o rabo agora. Ele tem, não sei. Isso aí. Você é crendice que diz que ele tem um rabo, né? Com a ponta assim, ó. E o pé dele é que nem de cabra, assim, de casco, né? Ele é espírito, gente. Ele é bem feio, né? Mas ele é espírito. Porque ele não tem mais a glória de Deus, a luz não está sobre ele, ele é um espírito deformado, mas ele é espírito. Mas seja como for, ele está muito revoltado, sabe por quê? Porque cada um de vocês está ouvindo a verdade. O que eu estou pregando para você não é ilusão, não é emoção, não é fantasia, eu estou pregando para você a verdade, e quem ouve a verdade é livre, conhecereis a verdade vos libertará. Você está sendo livre agora. É isso que ele odeia. É isso que ele odeia. Aquele rapaz era um escravo, agora ele se tornou livre. Que bênção. Sai daqui com isso no seu coração. Eu vou terminar agora a reunião. Sai daqui com isso no coração. Peço até perdão por ter avançado um pouquinho a hora, mas vocês vão sair daqui muito abençoados, gente. Muito abençoados. Porque essa palavra abençoou a mim e a vocês, todos nós abençoados. Fiquem de pé, no nome de Jesus.